Olá, vamos começar a nossa aula de cálculo diferencial e integral 1. Aula 1. A ementa do curso, que está aqui só para vocês lerem e acompanharem, eu não vou ler para vocês agora. As referências, né, então para vocês estudarem pelos livros, depois vocês acompanham, leiam, pesquisem. Aqui é como é o critério para aprovação, vocês já devem saber como funciona. Qualquer coisa é só vocês consultarem aqui. Critério de aprovação, critério de exame final, trabalhos, essas avaliações são presenciais, como as nossas aulas vão ser remotas, então vamos para avaliações remotas. Então vejam bem, haverá uma atividade avaliativa no final de cada aula. Hoje já vai ter uma atividade avaliativa. Tá? Então, as atividades corrigidas até o dia 19 de março de 2022 será a nota da primeira prova, que valerá 3 pontos. Então, todas as atividades que eu vou passar para vocês, elas terão o valor de 1 ponto. Ok? Então, não terá uma prova formal. A nota da prova será essas atividades. E como que eu vou fazer para tirar a nota da prova? Então, vamos supor que até o dia 19 de março eu consiga corrigir 10 atividades que eu tenha passado para vocês. Né? Então, eu vou corrigir essas 10 atividades, vou descartar as menores, 20% das menores notas, por exemplo, se eu conseguir passar 10 atividades, vou corrigir as 10 atividades, 20% de 10 são 2, então as duas atividades com menores notas serão descartadas. Né? E aí eu vou tirar a média das 8 atividades, que tem as 8 maiores notas, e vou padronizar como 3. Né? Então, essas 8 atividades terão um valor de 3. Para que eu faço isso? Eu tiro e descarto essas 20% das menores notas, uma para, de repente, para ajudar alguém que foi bom num trabalho, teve algum problema naquele dia, não conseguiu fazer o trabalho de uma maneira eficiente, e outra também, de repente, uma pessoa tem um compromisso numa semana, não conseguiu fazer o trabalho, estragou a impressora, deu um problema, no dia de enviar a internet caiu, porque aqui no Instituto, para você fazer uma atividade avaliativa que você perdeu, você tem que fazer um requerimento na secretaria. E aí você tem que ter uma justificativa, geralmente um atestado médico. Qualquer outro motivo, a secretaria não aceita e não é possível fazer essa atividade perdida. Então, a gente está dando uma chance para esses casos, né? A não ser que seja um motivo causado pelo Instituto Federal, aí sim, mas se não for pelo Instituto Federal, se vamos supor, um problema na rede interna do Instituto Federal, na internet, aí sim, nesse caso, tem direito de fazer novamente. Mas se não for isso, só com atestado médico. Tá? Aí, depois que eu corrigi as atividades do dia 19 de março, começa zero novamente, começa a corrigir outras atividades. Aí, as atividades corrigidas até o dia 7 de maio, ela será a nota da segunda prova, no mesmo esquema, eliminando as 20% das menores notas. E, por último, as atividades corrigidas até o dia 22 do 6, ela será a nota da terceira prova, que terá um valor de 4 pontos. Aqui não se aplica no nosso caso, que isso aqui é só para presencial. Vamos começar com o conteúdo. Funções. Definição de uma função. Em 1673, a definição foi formalizada por Leibniz, que usou o termo função para indicar a dependência de uma quantidade em relação a outra, conforme a definição a seguir. 1.1 Definição. Se uma variável y depende de uma variável x, de tal modo que cada valor x determina exatamente um valor y, então dizemos que y é uma função de x. Usualmente, podemos representar funções por numericamente com tabelas, algebricamente com fórmulas, geometricamente com gráficos e verbalmente. Aqui nós temos exemplo de funções representadas numericamente. Né? Então, a tabela 1.1.1 mostra a velocidade de qualificação, né, que recebe a variável S, né, que é denominada pela variável S, para a pole na corrida de 500 milhas de Indianápolis como função do ano t, variável t.
Então, para o tempo t, nós temos a velocidade s. Então, em 1987, a velocidade foi 215,390. Em 1988, a velocidade foi 219,198. E assim por diante até 1997, onde a velocidade foi 218,263. Então, aqui um exemplo de uma função representada numericamente através de uma tabela. Há exatamente um valor de s para cada valor de t, que é essa a principal característica de uma função. Né? Veja bem, para t igual a 1987, existe apenas um valor de s. Não existe duas velocidades, apenas uma. A principal característica de uma função é essa, que para cada valor de s, né? Para cada valor de s tem exatamente um valor de t e vice-versa. Geometricamente com um gráfico. Aqui é um gráfico, né? Representando uma função. A figura 1.1 é um registro gráfico de um terremoto feito por um sismógrafo. Um sismógrafo ele é um gráfico também de uma função. O gráfico descreve a deflexão. O que é deflexão? Movimento de abandonar uma linha que se descrevia, né? Essas, né, alto e baixo, essas ondas. Então vamos lá. O gráfico descreve a deflexão da agulha do sismógrafo como uma função do tempo t, decorrido desde que o abalo deixou o epicentro do terremoto. Há exatamente um valor de t para cada valor de t. Né? Por ser função, tem que acontecer isso, tem que ter essa propriedade. Verbalmente, algumas vezes as funções são descritas em palavras. Por exemplo, a lei da gravitação universal de Isaac Newton é frequentemente enunciada da seguinte forma: a força gravitacional de atração entre dois corpos no universo é diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Né? Então, essa é a descrição verbal da fórmula, que é F igual a G, que multiplica M1 vezes M2 sobre R ao quadrado. Essa fórmula também é um exemplo de uma representação algébrica de função. Outro exemplo é a fórmula do comprimento de uma circunferência, que é dada por C igual a 2πr. Eu acho que todo mundo já viu essa fórmula, né? O comprimento de uma circunferência. Na metade do século XVIII, o matemático suíço Leonhard Euler, se pronuncia Euler, né, concebeu a ideia de denotar funções pelas letras do alfabeto. Para entender a ideia de Euler, pense numa função como sendo um programa de computador que toma uma entrada x, opera com ela de alguma forma e produz exatamente uma saída y. Então está aqui. O programa de computador tem a entrada de x, o programa de computador faz alguma coisa com esse x e devolve um y. Podemos dar o nome ao programa de computador de f. Dessa forma, a função f, o programa de computador, associa uma única saída y a cada entrada de x. Né? Então, entra x e sai um único y. Essa é a característica de uma função. Isso sugere a definição seguinte: uma função f é uma regra que associa uma única saída a cada entrada. Se a entrada for denotada por x, então a saída é denotada por f de x, leia-se f de x. Variável dependente e independente. Para uma dada entrada x, a saída de uma função f é denotada valor de f em x, ou em imagem de x por f. Muitas vezes denotamos a saída de uma função por uma letra, digamos y, e escrevemos y é igual a f de x. Ou seja, escrever y e f de x é a mesma coisa. Y igual a f de x. Essa equação expressa y como uma função de x. Né? Então, y vai ser uma função de x, uma função que vai pegar o x e transformar no y. A variável x é denominada variável independente, ou argumento de f. Por quê? Veja bem, o x não depende de nome na nossa primeira aula.